Olá, você está ouvindo o Pode Ser Sul, um podcast criado com o propósito de integrar os assuntos que você aprende na sala de aula com a prática vivenciada no dia a dia das profissões que saem daqui, do Centro de Ensino Superior CESUL. Eu sou o Jackson Freire, acadêmico do 9º período do curso de Direito e hoje anfitrião dessa mesa. É um prazer ter você aqui. Como é o nosso primeiro episódio, eu quero te dar as boas-vindas a esse projeto. Espero ter a sua companhia a cada novo episódio que for ao ar. E mais do que isso, espero que possamos agregar conhecimentos valiosos para a sua carreira e também agregar conhecimento pessoal aí que vai acrescentar muito no seu dia a dia, na sua jornada. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui as pessoas que fizeram com que esse projeto pudesse acontecer e que, de todo modo, de modo geral, permitem que o CESU aconteça diariamente. Em nome dos alunos e de toda a comunidade CESUL, o meu muito obrigado. Agora, pelos próximos minutos, nós vamos conversar com pessoas que foram decisivas para que a instituição se tornasse o que é hoje. Nós estamos aqui com o senhor Neville Urio, com o seu Arnie House, e vou passar a palavra para eles agora, respectivamente, se apresentem, dê as suas credenciais aí para o público. Muito bem. É uma satisfação estar participando deste primeiro evento, do podcast. Esperamos que possamos dizer claramente o que é o CESUL, a sua origem, a sua história nesses 25, 26 anos de faculdades e que possamos garantir para o futuro a continuação de um ensino de qualidade em que o egresso daqui sempre recorde e tenha sucesso na vida. Perfeito, isso aí. Senhor Arnie, a palavra está com o senhor. Vamos lá, uma boa tarde, um cumprimento a todos e dizer a satisfação de poder estar neste momento conversando com você, Jackson, para entender um pouco e auxiliar, eu diria assim, nesse trabalho que vocês estão iniciando. Minha formação é advogado, eu sou advogado, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estou no Paraná desde 1986, portanto, lá se vão 40 anos. Desses 40 anos, 25 para 26 anos, muito próximo do CESUL, em alguns momentos interno à casa, outros momentos mais próximo, somando mais alguns anos que antecederam ao início das aulas, eu diria assim, aquela parte pré-autorização do Ministério da Educação, já se vão praticamente 27, 28 anos que temos uma relação direta com o CESUL. Maravilha, então sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Sul. A gente vai passar uns minutos aqui conversando. Eu acho que oportunamente o senhor comentou de credenciamento, da universidade e tudo. Acho que a gente pode começar pelo começo, então. Como que surgiu o projeto, a instituição, a vontade de vocês, a ambição de criar o Centro de Ensino Superior? Se quiser contar um pouquinho disso para a gente começar. Bom, podemos trazer algumas ideias e o seu Neville, na sequência, nos complemente naquilo que, porventura, formos omissos. O que nós temos nos anos 80 e 90 no sudoeste do Paraná? Basicamente, a partir de Francisco Beltrão, que é a cidade que, de certa forma, é o polo de onde irradiam muitas coisas que acontecem no sudoeste do Paraná. Nós temos poucos profissionais com formação de ensino superior, é um número reduzido, não se compara ao que nós temos hoje, isso em todas as áreas de conhecimento, e temos um desafio, eu diria assim, das famílias que tinham filhos e filhas em idade de buscar a universidade, buscar o ensino terceiro grau, e na época isso era muito mais difícil do que é hoje. Nós não tínhamos a disponibilidade de vagas que temos hoje e o custo financeiro e emocional que isso significava. Para você ter uma ideia, as universidades mais próximas de boa qualidade estavam nas capitais ou em cidades de médio porte, Maringá, Londrina, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Curitiba, Joinville, Florianópolis, São Paulo, tal. Então, isso tinha um custo emocional da família que fazia o que mandava seus filhos para fora. Tinha, evidentemente, um custo financeiro também
E tinha um terceiro problema, que era o não retorno desses profissionais. A moçada Faziam carreira ia na cidade e grande não ficava por lá. voltava. Tinha, então, eu diria assim, este buraco em termos de profissionais. Para você ter uma ideia, quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, a grande maioria dos profissionais, seja da saúde, do direito, em qualquer área de conhecimento, não eram nem das famílias daqui. Eram gente de fora que vinha para cá, que é o meu caso. Vim do Rio Grande do Sul, não tinha nenhum familiar aqui, e isso vale para muitos outros também. Então, o que tinha naquele momento era uma ideia de que, aos poucos, buscássemos um ensino superior de qualidade em Francisco Beltrão. Então, essa é a ideia-chave. Contribuíram para essa discussão pessoas que tinham uma postura muito parecida, que vinham uns do mundo acadêmico ou que vinham de experiências de ensino superior, e pessoas que estavam fora do ensino superior, mas que tinham essa visão, a necessidade. Então, juntou-se um grupo de pessoas, e entre eles, o seu Névio, o Cídio Biavati, o professor Darcy Baldo, a professora Gema Bonetti, Eliette Reschke, mais tarde o seu Presoto, eu, e um grupo bem mais amplo de pessoas da comunidade de Beltrão, que começaram, nós precisamos pensar uma solução para esse problema, a gente tem um problema. Escoamento de profissional. Exatamente, temos um problema, nós precisamos trazer gente para cá, precisamos qualificar quem já está aqui e não temos quem faça isso. Então, essa é a ideia que levou às primeiras discussões daquilo que depois virou a Faculdade de Direito do CESUL. Perfeito. O primeiro curso que abriu no CESUL foi Direito. Lá em 2000, a gente estava conversando antes, era... 2000. Anos 2000. Isso, mas ele começa antes, nós levamos uns 3 anos, pelo menos, entre formatar o projeto, encaminhar para o MEC, fazer os ajustes, receber visita, até ter autorização e você poder abrir o vestibular. São praticamente uns 3 a 4 anos de idas e vindas e de muito trabalho, muito empenho. E depois, e isso é importante registrar, o acolhimento pela sociedade, em geral, de Francisco Beltrão como algo seu. Embora o CESUL seja uma sociedade de pessoas que estão envolvidas diretamente, mas a sociedade de Francisco Beltrão, a sociedade organizada, tanto órgãos públicos como empresariado em geral, organizações, associações, receberam a ideia, compraram a ideia e assumiram como algo seu, de Francisco Beltrão. Que bacana. Foi realmente, veio a calhar, né? Então, a necessidade de construir profissionais dentro da nossa própria cidade e evitar esse escoamento de pessoas qualificadas para as grandes capitais, né? Muito bacana. Então, penso, pela fala do senhor Arni, que eu tinha colocado aqui a pergunta sobre os desafios que vocês enfrentaram. Acredito eu que o principal desafio, os principais desafios tenham ocorrido ali na fase de credenciamento, né? No momento que concebeu a ideia até a autorização para iniciar o curso. Porque uma vez o curso construído, liberado, a sociedade abraçou e foi um sucesso desde o começo. Mas o registro que tem que fazer aí, Jackson, é mais ou menos o seguinte. As pessoas que vão nos ouvir, certamente, a grande maioria raciocina com os dados que tem hoje, com as informações que temos hoje. O mundo mudou. Hoje, a abertura de um curso superior em qualquer lugar do país é muitas e muitas vezes mais fácil do que era lá nos Mais fácil. Nos anos 90, isso era muito mais difícil. As vistorias, na época, para abertura e depois para consolidação do curso, eram locais, presenciais, eram verdadeiros fiscais, entende? Porque vinha aqui, fazia uma devassa naquilo que nós tínhamos e não autorizava ou autorizava, ou fazia 200 recomendações e cumpra, ou cumpra, ou cumpra. Então, hoje, as pessoas têm uma facilidade, não, abriu mais uma instituição de ensino superior, abriu mais um curso, um grupo de curso se tornou um centro universitário virou universidade, quer dizer, a legislação mudou bastante. O contexto do final dos anos 90 era infinitamente mais difícil. O desafio principal foi conseguir professores. No início, até vieram 3, lá no que fiz faculdade de administração, lá em Juí, inclusive a diretora, Roseli, mais 2 professores vieram dar aula aqui, de Florianópolis, Curitiba. O diretor primeiro era do Nordeste, do Recife,
e Cascavel e Pato Branco. Não tinha nenhum professor de Beltrão. Todos de fora. Todos de fora. Todos E de fora. sempre primamos pela qualidade, pela capacitação. O mestre ou doutor. E o desafio foi grande. Então, continuamos com esse desafio. E, em especial, o SESUL veio e acendeu uma chama aqui no Sudoeste do Paraná. Na época, eu acredito que estávamos em Sudoeste do Paraná, estávamos em 4º ensino superior, mesmo tendo a Facibel. Era Palmas, Pato Branco, 2 vizinhos já estavam ganhando Beltrão, e Beltrão em 4º. De repente, acredito eu que agora, depois de 20 anos, somos os primeiros em quantidade de cursos superiores. Isso foi fundamental. Mas isso também criou, com a ideia da Eliette, do Arni, do prefeito Guiomar, foi criado o Texel. Excel. E o Texel, somos mantenedores, que fomos, né, mantenedores, virou depois o TFPR. Olha só. Então começou a irradiar. Beltrão, a partir do SESUL, despertou uma chama. Aí vieram outras universidades e também outros centros de como é que é? De ensino. Instituição Instituição de ensino. Então isso despertou. Parecia que havia algo que precisava movimentar. Havia potencial, no entanto, não havia intenções ou de fazer, de Determinação, de colocar certa forma, o né? ensino aqui no Sudeste, em Beltrão, para o Sudeste do Paraná. Nesse aspecto que o Neves está levantando, é interessante registrar uma sequência, uma ordem cronológica, vamos lá, entende? Nós temos em Francisco Beltrão a antiga Facibel. A antiga Facibel, hoje digo antiga Facibel, era uma fundação municipal que tinha geografia, economia e economia doméstica, se não estou enganado. Mas era um curso das áreas humanas e se limitava a isso. Uma fundação municipal, ela tem limitações para a sua própria estrutura. A capacidade do município investir em 3º grau não está nem na Constituição, não é responsabilidade do município, principalmente depois de 88, a Facibel é anterior a 88, mas depois da Constituição de 88, o ensino de 3º grau é a responsabilidade da União e dos estados, não dos municípios, que têm preocupação com o ensino básico e fundamental. Bom, na época, nós estamos aqui no ano de 95, 96, há um movimento da sociedade beltronense para a conversão da antiga Facibel para campus da Unioeste. Acompanhei isso, o seu Neves também, acompanhamos isso. E o que o município fez? Isso foi na administração que nós participamos. Fui vice-prefeito de 97 a 2000, junto com o seu Guilmar, que era o prefeito. O município doação para a Unioeste, de toda a estrutura que tinha, com uma condição, que a Unioeste abrisse um campus aqui. A Unioeste abriu o campus em Francisco Beltrão e hoje a Unioeste é o que é e o curso de medicina existe porque tinha o campus da Unioeste em Beltrão. Então, este é um pedaço, ensino superior estadualizado. Na sequência, vem o SESUL como uma resposta às demandas que a Unioeste não dava naquele momento. A Unioeste não tinha o curso de Direito, por exemplo, entende? E o SESUL fecha, de certa forma, um espaço aberto com ensino de 3º grau de iniciativa privada. A nível de ensino médio profissionalizante, a administração municipal faz um convênio com o Ministério da Educação, na época o ministro era Paulo Renato, o presidente da República era Fernando Henrique, e conseguimos uma verba para uma fundação que não era municipal, uma fundação comunitária em que o SESUL fazia parte e se constrói o Texel, Centro de Excelência em Educação Profissional. Lá onde hoje é a UTFPR. Passado alguns anos, aquela estrutura física é doada para o antigo Cefet Curitiba, que tinha naquele momento já um campus em Dois Vizinhos e tinha outro campus em Pato Branco. E nós fomos o 3º pedaço do Sudoeste. Então, novamente, Beltrão entra na jogada e traz para Francisco Beltrão o ensino de 3º grau federalizado. Por isso que hoje a gente pode falar com tranquilidade.
Nós temos uma universidade estadual, temos uma universidade federal e tem as universidades particulares que vieram pós-CESUL. E aí as demais estão no mercado, que vieram posteriormente. Então, se hoje, né, a gente é este espaço de ensino de terceiro grau, é por conta daquelas iniciativas onde o CESUL esteve presente em todas elas, tanto na UniOeste quanto na Universidade Federal, e especialmente no CESUL. E hoje nós temos em Francisco Beltrão, em todas as áreas do conhecimento, profissionais absolutamente qualificados com mestrado, doutorado, tanto que o atual quadro, o nosso quadro de professores, hoje eu creio que é 100% qualificado e residente aqui, coisa que não tinha na época, entende? Isso vale para os demais concorrentes ou parceiros que estão no mesmo ramo de mercado que nós. Entende? Então, houve um progresso em Beltrão na educação e naquilo que a educação gera a partir, sem sombra de dúvida, daquilo que o CESUL fez lá nos anos 90. Foi uma instituição, uma ideia precursora, então, que deu essa fomentada que faltava, nesse empurrão, digamos assim, né, seu Névio, que faltava para outras iniciativas começarem junto também, né? Esse mérito, eu não tenho dúvida que é nosso e ninguém nos tira. Perfeito. Os desafios, então, que o senhor comentou, senhor Arni, desse registro que era muito mais criterioso, dessa análise, também pode ser, a gente pode olhar o reflexo do CESUL hoje e agradecer de certa forma, porque o CESUL já começa com a qualidade muito boa, os profissionais que os senhores trouxeram, até não sei se os senhores quiserem comentar um pouco sobre essa questão logística, os professores de fora, eles tinham que vir toda semana, porque creio eu que também foi um outro desafio, né? Equalizar a aula, distribuir a aula com esses professores, mas tudo isso reflete hoje na qualidade do CESUL, que é desde sempre, né? Trazer profissionais é algo difícil, porque você não pega um professor que está em Curitiba, ou que está em Florianópolis, ou os que vieram de Juí, ou que vieram de outras regiões, entende? Que estão locados lá, eles não estavam soltos no mundo, eles estavam em sala de aula. Professores por formação, são poucos os que passaram pelos nossas salas de aula aqui, que não são professores em sua carreira principal. Entende? Então, eles não estavam soltos, eles estavam em algum lugar. E você convencer um professor que está em Curitiba, ou em Porto Alegre, ou sei lá, numa outra grande cidade, entende? A vir para Francisco Beltrão, de ônibus, 8 horas, 12 horas, entende? E chegar aqui e dar 1, 2, 3 dias de aula e pegar mais 8, 12 horas para voltar, não é fácil. Eu imagino. Vieram, eu creio, não pelos belos olhos de qualquer um dos mantenedores, vieram acreditando num projeto. Tanto os primeiros professores, com certeza absoluta, vieram acreditando num projeto, acreditando que aquela ideia era séria e ia vingar, e eles fariam parte daquilo e fizeram parte ou continuam fazendo parte. A essência de educadores, né? Vieram para atender o chamado de uma vocação, né? Que realmente é bem desafiador. E, certo, o CESUL surge, então, começa, a sociedade acolhe. E a pergunta que eu tenho para vocês, qual foi o momento, se é que existe um ponto de virada de chave, ou se foi algo que foi acontecendo paulatinamente, mas qual foi o momento que vocês perceberam que o projeto de vocês tinha dado certo? Que estava no caminho, que, né, deu para dar aquela respirada, deu certo, conseguimos? Eu acredito que foi o momento dos candidatos no vestibular. Primeiro vestibular. Tínhamos aqui mais de 1.000 candidatos. Nossa. Para 100 vagas. E bastante procurado. E também bem mais do que outras companheiros, aliás, concorrentes ou parceiros, né? Bem mais. E essa qualidade chamou mais ainda. Tínhamos pessoas aqui de Santa Catarina, Oeste de Santa Catarina, de todo o Sudeste do Paraná. E a luta foi bastante grande, mas depois foi compensada pela busca de vagas aqui. E também, algo importante, muitas pessoas, digamos, de certa idade, aqui se formaram pessoas com quase 70 anos. É importante que passaram no OAB já no primeiro ano, né? E com isso mostrou que, de fato, investir na qualidade e na seriedade tem a compensação.
Por isso que o CESUL tem essa fama, né, de fato, prover a comunidade de bons profissionais. Acredito que seja aí o ponto principal. Não sei se o Arnei concorda, algo mais, né? Já no Mas, primeiro basicamente, vestibular já foi evidente que E já o segundo, tinha o dado terceiro, certo. eram Que mais de 1000 maravilha. candidatos. Que legal. Eu vou nessa linha, mas eu vou fazer mais uma provocação, né? Eu acho que a gente teve a certeza que estava no caminho certo quando os outros nos seguiram. Quando veio mais gente tentando mesmo. fazer a mesma coisa que nós, entende? Uns fizeram, talvez conseguiram, outros não conseguiram, ou com uma qualidade diferente e tal. Mas na medida que a gente foi avançando, a gente provocou uma onda de outras instituições também. Que bacana. Hoje existem várias instituições, não só em Beltrão, mas também na região. Porque até este momento é importante a gente registrar. Eu conheço vários colegas meus que são advogados, e outros que não são advogados, mas que passaram pelo mesmo desafio. Você imagina você trabalhar o dia inteiro em Beltrão e no final do dia pegar um carro em 4 ou 5 e a Chapecó assistir aula e voltar de noite. Conheço vários que fizeram isso, né? Palmas também, Palmas. Palmas não de direito, mas quem queria ser advogado, e ficar morando aqui, o mais perto era Chapecó. E o pessoal fazia isso. Então, você imagina a situação, você trabalhar o dia inteiro, chegar aí para 6 da tarde, mais ou menos, tocar 2 horas, praticamente 5 horas, porque tinha que sair daqui e tocar 2 horas. Eu lembro dessa situação porque tem uma pessoa que fez um comentário, entende? Que todos nós aqui conhecemos as curvas que tem para se chegar em Chapecó. Ele dizia que na ida o trecho era mais comprido, porque você tinha que fazer as curvas abrindo mais. Na volta, você vinha cortando as curvas, tinha menos movimento de madrugada, dava quilometragem, dava diferente da ida, da volta. Meu Deus. E o pessoal fazia isso todo santo dia. Então, imagina a situação. Durante 5 anos, né? Durante 5 anos. E na medida que o CESUL abre a primeira porta, as outras vêm depois, entende? Mas você atende um desejo da comunidade. Por isso que nós fomos abraçados pela comunidade. E é interessante também perceber que a logística se torna diferente. No momento em que não havia a instituição CESUL aqui como uma possibilidade, como uma opção de nível superior, as pessoas saíam de Beltrão para outras localidades estudar. E quando o CESUL tem seu início aqui, seu desenvolvimento aqui, a gente vê pessoas de outras cidades Sim. que vêm estudar em Beltrão, né? Que Sim. passam por um... A logística inverte, Isso. né? Mas hoje está muito mais fácil você chegar ao ensino superior, entende? O sudoeste do Paraná, que tinha, né, nos anos 80 e 90, Palmas, alguma coisa em Pato Branco e alguma coisa em Beltrão, hoje está absolutamente servido por inúmeras instituições. Não estou nem falando dos EADs, estou falando só das instituições presenciais, tem alguma coisa de EAD que a legislação autoriza, mas tirando aquelas EADs de fundo de quintal. Não tem as instituições presenciais, hoje você tem no sudoeste do Paraná, ensino de terceiro grau, você tem em Palmas, Pato Branco, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Ampere, Realeza, Capanema, Dois Vizinhos, pelo menos esse, se eu não estou enganado. Todos esses locais têm alguma instituição de ensino de terceiro grau e todas vieram posteriores a nós. Para todos os gostos também, né? Tem curso de todas as áreas, muito, muito completa mesmo a nossa região. Alguns de qualidade muito duvidosa, é verdade, né? Mas estão aí. O mercado, de certa forma, vai selecionando aqueles mais qualificados. Essa lei de mercado não tem como revogar ela. A gente viu alguns esforços governamentais para melhorar a qualidade. O CESUL sempre foi muito bem avaliado nas suas avaliações institucionais, entende? Mas a gente sabe que nem todos trabalham com o mesmo afinco, entende? Nem todas as instituições trabalham com o mesmo desejo, né? E essa tendência eu acredito que do MEC também, em estreitar cada vez mais essas avaliações, essas atribuições de conceitos e tudo mais, eu creio que é benéfico para o CESUL quanto instituição. Do ponto de vista de vocês, como que é essa dinâmica do MEC de apertar cada vez mais as rédeas, de aperfeiçoar o nível superior? Vocês veem isso com bons olhos, como oportunidade de mercado, ou Com é certeza, preocupante? Com certeza. Tem que puxar para cima, tem que puxar a régua para cima. A sociedade não quer maus profissionais. Eu sempre falo, entende? Quando você procura um profissional para resolver algum problema teu, seja na área jurídica ou seja no notário, você não procura o fim da fila, você tenta procurar o melhor. Entende? E isso vale para todas as áreas do conhecimento, né? Então, subir o sarrafo, como você diz, imaginando o salto em altura, entende? Isso é bom. Isso
falei, bom, fica os melhores. E nós não temos medo disso. O SESU não tem medo de ser avaliado, entende? Pelo contrário, a gente gostaria que todo mundo fosse avaliado com a mesma régua e fique no mercado aqueles que estão mais qualificados, entende? Então, esse é um desafio, mas a gente está absolutamente preparado para isso. No caso do direito, né, nós temos só Campo Mourão, tem 1/10 mais que a nossa, no Paraná inteiro. Campo Mourão, então, está em primeiro. Campo Mourão tem 50 anos de direito. E a nossa é em segundo no Paraná todo, como as particulares, direito. Estamos no mais alto nível em quesito qualidade de ensino. Né? Isso é muito bacana. E tem um detalhe que é interessante, né, observar, entendeu? Claro, a qualidade de ensino se dá pelo corpo docente, professores que são qualificados, tem que estar qualificado, e essa é a exigência, a gente não abre mão disso. Se dá pela qualidade dos alunos, entende, que vem para cá, porque se o aluno não estiver preparado, ele vai passar por uma dificuldade maior. Se dá pelas instalações, que essas são, eu acho que nós temos uma das melhores instalações, entende, em termos de... Conceito 5 também. Conceito 5, entende? E no direito especificamente, você é acadêmico de direito, no direito especificamente, eu sou advogado, entende? A gente trabalha muito com biblioteca, com livro, com pesquisa. E hoje eu não tenho nenhum medo de falar. A biblioteca do SESU é, sem dúvida, a melhor do sudoeste do Paraná e, quiçá, uma das melhores do Paraná. Isso é importante. Acervo físico e também tem a questão eu como acadêmico tenho propriedade de falar na questão do acervo digital do SESU, que todo ano é investido, então realmente essa qualidade de pesquisa, de arcabouço para pesquisa, a gente é muito bem servido. E as métricas também de qualidade, elas transcendem a mera avaliação do MEC, que é muito importante, com certeza, do ponto de vista institucional, mas os resultados, eu creio também que os senhores têm alguns dados mais específicos do que eu, mas a aprovação, pelo menos no curso de Direito na OAB, na primeira fase, é altíssima entre os acadêmicos do SESU, né? Que prova também que o pessoal entra e sai preparado para o mercado de fato, que a prova da OAB nada mais é do que essa barreira entre a teoria e a prática, o momento em que você vai começar a exercer aquilo que você aprendeu durante os 5 anos de faculdade. E o aluno, na primeira tentativa, fazer a prova e ser aprovado para o mercado é um excelente indicador de que deu certo. Deu certo, exatamente. Com certeza. Maravilha. E a gente conversando aqui, né, do nível que o SESU alcançou atualmente, onde nós estamos como instituição. Não temos medo das avaliações, estamos preparados para isso, temos estrutura, temos qualidade de ensino. Fica até difícil perguntar, mas quais seriam os próximos passos? Tem patamares a serem alcançados para cima ou, do ponto de vista dos senhores, estamos no topo, não tem mais para onde expandir? Ou a vontade, a ambição de expandir também? Não, no topo você nunca permanece. Você pode chegar e, se você não fizer um esforço, outros virão. O esforço é permanente. Acho que não tem como fugir disso. O contexto do ensino superior mudou muito. O contexto do ensino superior mudou muito no Brasil. Nós não vamos fugir disso. Entende? Então, aquele desenho que nós tínhamos lá nos anos 90, começo da virada do milênio, aí, entende? Ele foi sendo remodelado ao longo do tempo. Nós tínhamos algumas ideias que foram levadas a cabo, outras foram descartadas, outras apareceram, tal. Então, a gente estamos nos adaptando a este novo cenário. Então, os cursos que vieram posteriores ao direito já vieram com esta nova moldagem. E eu quero crer que o que nós temos para frente é estar muito em sintonia com a demanda, porque, apesar do ensino ser, digamos assim, uma necessidade das pessoas, mas ele está relacionado a uma questão de mercado, entende? Há 40 ou 50 anos atrás, chegar ao ensino médio era, digamos assim, era um topo que a família que tinha um filho com ensino médio alcançou alguma coisa. Entende? Passado alguns anos, chegar ao ensino de terceiro grau era o topo. Hoje, chegar ao ensino de terceiro grau talvez não seja mais aquele mesmo encanto. E uma instituição de ensino tem que ter isso presente e pensar outras coisas. Nós já pensamos em alguns momentos, a questão de mestrado, questão de doutorado, tal. Tudo isso já passou pelas mesas de análise, entendeu? Aos poucos a gente vai formatando. Está aberto e sempre está discutindo coisas novas. Né? Bacana. Eu acredito que
das minhas perguntas que eu tinha preparado aqui, era isso que a gente tinha para comentar sobre a instituição. Não sei se o Neve quer complementar alguma coisa em relação a essa última pergunta, seu Neve. Não, temos também os demais cursos, né? No caso, administração, de boa qualidade, o marketing, a estética, o laboratório da estética do SESUL é fantástica. Psicologia, a estrutura desses cursos são os melhores do Paraná. Basta visitarem. Ninguém acredita, porque ainda quem ouve SESUL pensa que só tem direito. Só tem direito. Exatamente. Esse é o nosso problema. ADS, fundamental, faltam 400 mil profissionais no Paraná. Aliás, no Brasil, desculpem. No Brasil faltam. E os bons não ficam no Brasil. E Canadá procura nossos profissionais. É Europa. Então, cabe aqui, então, ampliarmos e incentivarmos as pessoas a estudarem ADS também. É importante isso, porque a informática hoje, o TI, é fundamental. Então, o SESUL está com as melhores instalações possíveis aqui em Francisco Beltrão. Então, eu gostaria que o pessoal conhecesse. E os futuros acadêmicos, também os familiares, os pais, procurem conhecer as instalações do SESUL. Depois que o pessoal chega aqui e conhece, não tem dúvida. E aqui, além de ter boas instalações, bons professores, nós valorizamos o tempo que o acadêmico tem aqui dentro. Que muitas vezes as pessoas pensam que, por causa de uma diferença de 100, 200 reais numa mensalidade, mas não conta o tempo dele estar presente em algo que produz, que vai qualificar essa pessoa. Tem um aproveitamento, de a fato. Capacitação para o futuro. E a seriedade que se leva aqui a entregar à comunidade os melhores profissionais. Então, convido a todos que conheçam as instalações do SESUL. Estão sempre disponíveis, a qualquer momento, conhecer. E nós temos essa dificuldade de comunicação, aliás, essa velocidade da informação. E o excesso de informações está dificultando em tudo. O excesso de informação e a velocidade dela dificultam que as pessoas prestem atenção em pontos interessantes que existem, então, especialmente numa organização como é o SESUL. Perfeito. Aproveitando já o gancho do seu Neve também, a ideia do projeto do Pode Ser Sua é justamente também, senhor Arni, seu Neve, para levar essas informações sobre os cursos para essa galera mais jovem que está chegando, que precisa conhecer o SESUL mais do que somente a Faculdade de Direito. É claro que o SESUL se consolidou no mercado com a Faculdade de Direito, mas também não é só Direito, né, seu Neve? Então, a nossa proposta aqui é mensalmente apresentar para vocês, para os ouvintes, para a comunidade acadêmica, os outros cursos que o SESUL tem. Claro, vamos trazer tópicos de direito, vamos falar do curso de direito que é fantástico no SESUL, não deixa de ser, continua sendo referência, né? Mas a gente vai tentar aqui o máximo abordar conteúdos de outras disciplinas para que vocês entendam o quão comprometido é o SESUL com esses outros cursos também. Não é somente o direito que é priorizado, não é somente o direito que é bem desenvolvido na instituição. Nós temos outras frentes muito fortes chegando aí, né? E vamos tentar levar essas informações para vocês. Então, fica aí o convite nesse episódio para que vocês acompanhem os próximos, né? Sempre que for ao ar, a gente vai estar trazendo pessoas interessantes no nível desses dois precursores do SESUL que estão aqui na minha frente. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Agradeço demais por terem aceitado o convite de estarem aqui hoje, por ter disponibilizado o tempo de vocês. Sei que é precioso, mas tenho certeza que foi de muita valia o tempo que nós passamos aqui. Quiserem complementar, fazer um encerramento, uma fala final? Obrigado, Jackson. Acho que você está no caminho certo, como você diz, de provocar essas discussões e abrir isso, levar para segmentos específicos que têm acesso ou que de mídias sociais são as modalidades de comunicação hoje, entende? Nós vivemos numa sociedade, tem alguns pensadores que falam, uma sociedade líquida, em que as coisas são muito rápidas, muito somem, você não pega, não são palpáveis, né? Então, e na comunicação está muito presente. Então, são mecanismos de comunicação que nós precisamos
acessar para dar conta das demandas que temos hoje. Então, parabenizar pela iniciativa, especialmente pelo teu trabalho, e sucesso. Muito E obrigado. na linha que você estava colocando, acho que nós temos que chamar das demais áreas que o CESUL tem atuação, tem profissionais, alunos, ex-alunos. Nós não falamos de ex-alunos aqui, mas tem muito ex-aluno que hoje está situado profissionalmente, que com certeza poderá contribuir nesse tipo de conversa. Certamente. Muito obrigado. Seu É Nélio, isso, Jackson. Bola para frente e sucesso. muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. Obrigado por acompanhar o Pode Ser Sul. Até o próximo episódio. Fechou? Valeu.